Doc Brown não precisou de estradas para chegar onde queria em De Volta para o Futuro. Mas a Rússia definitivamente precisa delas para conduzir seus ataques à Ucrânia. Sem estradas, a Rússia não consegue mobilizar totalmente suas unidades mecanizadas para atacar Pokrovsk, dificultando ainda mais a captura desse centro logístico. A Ucrânia sabe a importância das estradas perto de Pokrovsk e as transforma em armadilhas para as forças russas. O exército russo em Pokrovsk sendo destruído. Nas estradas da morte da Ucrânia, ninguém sobrevive ao percurso, porque a Ucrânia transformou pegar essas estradas em uma missão suicida. Segundo a Euromaidan Press, em 14 de outubro, a Ucrânia passou a controlar as estradas da morte. Uma estratégia que já funcionou antes para ela, agora atingiu um novo nível. Perto de Pokrovsk, a Ucrânia envia suas melhores unidades de drones para patrulhar estradas que levam à cidade e arredores, segundo o portal. Esses drones estão em patrulha constante. Eles buscam objetos com cores russas e, ao encontrar, os drones eliminam os alvos. Tudo isso para afetar a rede logística da Rússia, para garantir que futuros ataques a Pokrovsk sejam bem mais fracos do que poderiam. Não é um ataque direto da Ucrânia. É o brilhante enfraquecimento de uma força de Pokrovsk que tinha 110 mil soldados no início do verão e vem se desgastando desde então. Graças a esses drones, que criam as chamadas Estradas da Morte, as últimas ofensivas russas em Pokrovsk fracassaram miseravelmente. Muitas vezes essas ofensivas fracassam antes de começar, o que faz Putin e seus generais reconsiderarem como a Rússia pode tomar uma cidade tão bem defendida pela Ucrânia. A precisão está no centro do que a Ucrânia está fazendo, relata a Euromaidan Press. É fundamental ser preciso para inutilizar logisticamente as estradas ao redor de Pokrovsk para os russos. O veículo de imprensa relata vários vídeos geolocalizados mostrando a eficácia da estratégia ucraniana, incluindo um em que uma van russa, UAZ, pega fogo após ser atingida por um drone ucraniano nas Estradas da Morte, para mostrar a precisão da Ucrânia em sua nova estratégia defensiva. O drone não atingiu o motor nem acertou a lateral da van. A Ucrânia pilotou um veículo não tripulado diretamente pela janela aberta da van, detonando a carga do drone apenas quando ele já estava dentro. Só dá para imaginar o destino terrível dos russos na van. Em outro caso, um drone ucraniano avistou um tanque russo T-80 tentando seguir por outra estrada perto de Pokrovsk. Curioso é que o tanque tentava se esgueirar pela estrada para apoiar uma ofensiva russa, segundo o Euromaidan Press. Sendo um 42.300 quilos, com quase 99 metros de comprimento e 340 de largura, ser furtivo é algo bem difícil. O exército de drones da Ucrânia teria rapidamente localizado o tanque, resultando em mais um veículo destruído, para somar aos mais de 11.200 que a Ucrânia já enviou ao ferro velho. Desde a invasão de Putin, a Rússia buscou proteger seu T-80 dos drones ucranianos. Como explica a Euromaidan Press, o tanque estava protegido por grades adicionais e guerra eletrônica, mas ainda assim foi facilmente atingido, segundo o veículo. A menção às grades é interessante, pois não são típicas de tanques. O tanque foi criado para ser uma esfera blindada com grande poder de fogo, suportando impactos. No entanto, a Rússia tem colocado grades em seus tanques durante toda a guerra na Ucrânia, numa tentativa desesperada de combater os drones ucranianos. Esses dispositivos são chamados de gaiolas de Kopy. Eles nem sempre são eficazes. A Rússia criou vários designs estranhos e inusitados para essas gaiolas de Kopy. A Business Insider mostrou exemplos em agosto, destacando um tanque tão carregado de equipamentos que foram necessários 60 drones visão em primeira pessoa ou de visão em primeira pessoa da Ucrânia para finalmente destruí-lo. Esse foi um raro sucesso das gaiolas de Kopy russas. Possível porque as forças russas deviam ter muitos materiais por perto. Mas será que isso é realmente uma história de sucesso? A Ucrânia atingiu esse tanque com 60 drones, o que significa que ele nem sequer conseguiu tentar qualquer tipo de manobra evasiva. Isso ocorre porque a Rússia construiu uma grande gaiola de Kopy em torno do tanque, tornando-o quase inutilizável para protegê-lo. Algumas gaiolas de Kopy são mais simples que a destacada pela Business Insider.
A Rússia usou de tudo, desde gaiolas de metal e redes até madeira e correntes. Tudo para tentar criar uma blindagem improvisada para proteger seus tanques contra os drones da Ucrânia. Essa blindagem muitas vezes dificulta que operadores de drones ucranianos achem pontos fracos. Quase sempre, as gaiolas de Kopy falham e a blindagem russa é destruída. Não sabemos como era a gaiola de Kopy no T-80 na Estrada da Morte, mas isso não importa, pois a Ucrânia o destruiu mesmo assim. Não só tanques são vítimas nas estradas mortais da Ucrânia. Os operadores de drones ucranianos destroem qualquer veículo russo, pois todos são usados para necessidades logísticas. Segundo a Euromaidan Press, soldados russos que atacam Pokrovsk usam vários veículos de suprimentos, vans, picapes, motos e até cavaleiros solitários. A Ucrânia está neutralizando entregas de pequenos lotes de munição e rações à linha de frente. O fato de esses veículos estarem sendo usados já demonstra o estado terrível das forças mecanizadas da Rússia neste momento. Após perder muitos tanques e blindados, a Rússia agora depende de veículos não projetados para guerras. O ex-correspondente da Forbes, David X, destacou que a Rússia depende mais de veículos civis. Em março, ele escreveu que a Rússia enfrentou dificuldades ao intensificar ataques às defesas ucranianas em 2023 e 2024. Com mais ataques, vieram mais perdas de equipamentos, levando aos 11.200 tanques destruídos que mencionamos anteriormente no vídeo. A Axi cita a pesquisa de fevereiro que apontou veículos civis, como carros, quadriciclos e carrinhos de golfe, como responsáveis por cerca de 70% das perdas de veículos da Rússia no mês. A partir daí, só piorou para a Rússia. A falta de tanques e blindados é tanta que a Ucrânia usa mais veículos civis do que nunca. A lógica da Rússia parece ser que ela pode, pelo menos, usar esse tipo de veículo para transportar suprimentos, o que significa que não precisa arriscar seus blindados. No entanto, essa lógica é facilmente contestada pelo fato de que veículos civis não têm defesa contra drones ucranianos, que já provaram ser capazes de destruir tanques. Em maio, Axe escreveu em sua coluna Trench Art que 90% dos veículos que a Rússia perde mensalmente na Ucrânia são civis. Isso não é uma tática inteligente dos russos para salvar seus tanques e veículos blindados. É uma tática desesperada que mostra o quanto a Rússia está carente de blindados, enquanto nos aproximamos do final do quarto ano da guerra na Ucrânia. A Rússia tem um motivo melhor para usar motocicletas. Como a CNN relatou em abril, a Rússia acredita que as vantagens de velocidade e a agilidade que as motos têm sobre outros tipos de veículos as tornam uma boa escolha para escapar dos drones ucranianos. Sem contar o piloto desprotegido na moto, que está perdido se um desses drones conseguir acertá-lo. A Rússia confia tanto em sua estratégia com motocicletas que divulgou vídeos de propaganda com soldados treinando ataques. Em grupos de 2 ou 3 motos ou outros veículos civis em gaiolas de proteção, as motocicletas não funcionam. Ao tentarem usar as estradas da morte na Ucrânia, essas motos são destruídas pelos próprios drones que deveriam protegê-las. Resultados das investidas russas em Pokrovsk, que as estradas da morte agora estão repletas de destroços de veículos de todos os tipos e tamanhos. Operadores de drones caçam qualquer movimento, como mostram imagens dos dois lados sobre ataques ucranianos. Imprensa Euromaidan relata crateras frequentes e destroços em chamas. O mais louco é que a Rússia já deveria ter aprendido essa lição várias vezes. Hoje, o uso de drones pela Ucrânia para criar estradas da morte impenetráveis não é uma tática nova. Ela já fez a mesma coisa várias vezes antes. Pegue Kursk como exemplo. Em agosto de 2024, a Ucrânia fez uma contra-invasão bem-sucedida em um oblast russo, tomando centenas de milhas quadradas de território, sob o nariz de Putin. Em outubro do mesmo ano, a Rússia iniciou uma contra-ofensiva contra os ucranianos em Kursk. Como resposta, a Ucrânia lançou a estratégia Estradas da Morte. Militani mostrou como é essa estrada em outubro de 2024. Relatou sobre cerca de 140 quilômetros da rodovia Znagost-Zeleny Shlak de Kursk, que defensores da Ucrânia tornaram uma zona mortal para veículos russos que tentassem atravessá-la. No relatório de Militani,
Mais de 30 equipamentos russos já tinham sido destruídos nesse trecho da rodovia. Em poucas semanas, a Ucrânia adotou a estratégia agora usada em Pokrovsk. Drones estavam sendo lançados nas estradas para criar uma barreira impenetrável. Esses drones patrulhavam sem parar, eliminando tudo pelo caminho. Militani compartilhou um vídeo da rodovia de Kursk, destacando imagens de 9 transportes blindados de pessoal, 12 veículos de combate de infantaria, 5 veículos blindados e 3 tanques destruídos. Talvez os soldados russos em Pokrovsk não conhecessem essas rodovias da morte, já que Kursk está a centenas de quilômetros de lá. Talvez o que ocorre agora seja falha de comunicação, não repetição dos erros da Rússia, que já custaram dezenas de veículos. Esse argumento não vale, pois a Ucrânia já usou a estratégia das rodovias da morte perto de Pokrovsk antes. A Euromaidan Press até destaca esse ponto, observando que essas novas rodovias da morte refletem aquelas que a Ucrânia criou no flanco oeste de Pokrovsk há poucos meses. Imagens da estrada foram postadas no YouTube em julho. A estrada, com cerca de 8 quilômetros, liga Zvolta, Novopostinka e Pustinka, perto de Pokrovsk, e ela virou mais uma armadilha mortal para veículos russos. Mais de 140 tanques destruídos, veículos blindados e veículos civis foram mostrados na estrada. Isso dá 285 veículos por milha, que é o tipo de engarrafamento em que nenhum soldado russo gostaria de se encontrar. Naquela época, a Rússia enviava principalmente carros e caminhões civis por essa estrada para apoiar sua logística. A Rússia não aprendeu nada com suas experiências passadas nas estradas da morte da Ucrânia, ou, talvez mais precisamente, os comandantes russos provavelmente sabem o quão perigosas essas estradas são. E eles ou não se importam, ou estão tão desesperados para manter o fluxo de suprimentos que forçam suas tropas a dirigir por elas mesmo assim. O resultado é o mesmo. Veículos são destruídos em grande número, normalmente bem antes de alcançarem os soldados na linha de frente que iriam abastecer. Com o sucesso da estratégia das estradas da morte, a Ucrânia tenta expandir seus avanços próximos a Pokrovsk. Segundo o Euromaidan Press, uma forma é garantir que o comandante Robert Brovdi, o Korpsyn Magyar, siga supervisionando o setor de Pokrovsk. Brovdi, empresário e empreendedor antes da invasão da Ucrânia por Putin, se voluntariou para as Forças de Defesa Territorial do país em 7 de fevereiro de 2022. Foi apenas algumas semanas depois que as forças russas invadiram a Ucrânia, e Brovdi vem lutando contra elas desde então. Brovdi foi aclamado como um dos pais da defesa ucraniana centrada em drones contra a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concedeu a ele uma das maiores honrarias militares do país por seus serviços. Ele agora é o comandante dos sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, um ramo das forças militares ucranianas. E a presença dele em Pokrovsk ajuda muito a explicar como a Ucrânia conseguiu executar sua estratégia das estradas da morte. Brovdi entende de drones tão bem quanto, ou até melhor do que praticamente qualquer outra pessoa nas Forças Armadas da Ucrânia. A experiência e orientação dele ajudam a Ucrânia a montar defesas e patrulhas de drones em camadas, tornando as estradas da morte perigosas para soldados e veículos russos. Sua doutrina é simples: controlar totalmente os drones. Estendendo-se por quilômetros atrás da linha de frente, cada metro da estrada é vigiado e cada movimento punido imediatamente. A Euromaidan Press diz sobre Brovdi: os defensores ucranianos em Pokrovsk ficariam muito felizes em tê-lo ao lado, e ainda mais por Brovdi, aparentemente, permanecer na cidade. No futuro próximo, a Rússia terá que repensar sua estratégia em Pokrovsk, algo que já fez diversas vezes. Devido à eficácia das estradas da morte, a Rússia não pode mais empregar as táticas que usava recentemente perto de Pokrovsk. Grandes ataques mecanizados são quase impossíveis. A Rússia não pode enviar seus tanques e veículos blindados para áreas de preparação de ataques, porque esses veículos precisam atravessar um mar de drones para chegar a qualquer lugar. As motocicletas, vistas pela Rússia como solução contra drones ucranianos, também se mostraram muito vulneráveis. Diante desses problemas, diz a Euromaidan Press, a Rússia reduziu tanto seus ataques que agora envia pequenas equipes, às vezes com 3 soldados ou menos, para infiltrar as defesas da Ucrânia. A RBC Ucrânia também relatou essa mudança nas táticas russas no início de setembro.
afirmou que a Rússia enviou unidades de fuzileiros navais para Pokrovsk em busca de um avanço decisivo na região. Avanços não são possíveis ou sustentáveis sem blindados para apoio de fogo. Como não estão disponíveis pelas estradas da morte da Ucrânia, a Rússia depende dos pequenos grupos citados. Um relatório do 7º Corpo de Exército das Forças de Assalto Aéreo das Forças Armadas da Ucrânia explica o que a Rússia está tentando fazer agora que seus ataques mecanizados se tornaram inúteis. O principal objetivo do inimigo em Pokrovsk é chegar o mais próximo possível das posições dos operadores de drones ou das equipes de morteiro. O 7º Corpo de Exército afirmou no Facebook que o objetivo era dispersar nossas forças de defesa, conquistar novas posições e expandir a zona cinzenta. Alguns consideram isso uma tática inteligente da Rússia. Em vez de mandar veículos para o fronte, está enviando infiltrados atrás das linhas da Ucrânia. Assim, podem mirar em quem opera os drones que bloqueiam os veículos. No entanto, Brovdi vê exatamente o que a Rússia está tentando fazer e já está organizando contramedidas para lidar com essa nova estratégia. Com as estradas da morte estabelecidas, a Euromaidan Press relata que Brovdi ordenou que drones ucranianos priorizem a infantaria russa sobre veículos. Operadores de drones de Pokrovsk agora têm metas mínimas mensais de eliminações. Essas taxas precisam ser maiores do que a capacidade da Rússia de mobilizar novos soldados na direção de Pokrovsk, relata a Euromaidan Press. Vemos o começo de uma estratégia indireta aqui. Atualmente, Brovdi e suas forças focam na infantaria russa, principal ameaça a Pokrovsk. Os veículos são menos ameaçadores porque a Rússia viu que as estradas da morte não compensam o risco. A Rússia pode notar que a Ucrânia foca nos soldados, não nos veículos, e tentar usar as estradas da morte de novo. Brovdi vai ficar de olho nisso, assim que a Rússia começar a tentar se preparar para um ataque mecanizado ou restabelecer suas redes logísticas. É provável que os operadores de drones de Pokrovsk voltem a atacar os veículos. É um jogo de reações, baseado nas perdas de soldados e veículos russos em Pokrovsk. Parece que a Ucrânia está ganhando esse jogo. As estradas perigosas da Ucrânia atrasam Putin na conquista de Pokrovsk, deixando a Rússia fora do cronograma. Pokrovsk deveria estar sob controle russo até o fim do verão, mas Putin está cada vez mais desesperado. De acordo com Zelensky, a Rússia agora está tentando um avanço mais forte contra Pokrovsk para encobrir as perdas que seu exército sofreu em Dobropilha. Em 9 de outubro, o Pravda noticiou que Zelensky afirmou: eles inicialmente disseram até setembro, depois adiaram o prazo para novembro. Comentário feito sobre o prazo dado por Putin para tomar Donbás, Ucrânia. A operação certamente influenciou a defesa de Pokrovsk. Percebendo suas pesadas perdas perto de Dobropilha, os russos agora receberam ordens para tomar Pokrovsk com urgência, a qualquer custo. Sabemos o que a qualquer custo significa para Putin. A Rússia vai enviar mais soldados e talvez mais veículos para Pokrovsk. Ninguém sabe se essas novas ofensivas serão eficazes. As estradas da morte seguem ativas e prontas para esmagar novas ofensivas russas. Esmagaram tudo que a Rússia tentou desde a campanha fracassada para tomar Pokrovsk. Mesmo assim, Putin não se importa com as perdas, desde que Pokrovsk caia. Afinal, ele já aceita a morte de soldados russos em Sumy. Então por que não em Pokrovsk? Putin deixou suas tropas em Sumy morrer nas zonas de morte da Ucrânia. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais atualizações sobre o que está acontecendo na direção de Pokrovsk. E obrigado, como sempre, por assistir.